Qual é o jeito que eu tenho para aumentar essa microbiota intestinal? O jeito mais simples, mais fácil, mais barato de você fazer isso, você usa esses produtos, isso aí está enriquecendo a sua microbiota. Isso aí são bactérias, fungos, vírus que são benéficos para você. Só que esse grupo de microbiota precisa se alimentar. Tem alimentos próprios para a microbiota. Você tem colocado as dicas do Dr. Lair em prática? Então, conte pra gente as melhorias que o Dr. Lair tem feito em sua vida. Que, em geral, é alimento que você não vai utilizar, porque... Meses após, a minha mãe ficou acamada por causa de uma vertigem. Suspendi as estatinas, mudei toda a sua alimentação, fiz suplementação com vitaminas e minerais, uso do cloreto de magnésio, substituí também o sal refinado pelo sal do Himalaia. E para minha surpresa, em menos de 20 dias, a minha mãe se levantou, voltou suas atividades normais e hoje ela tem uma vida ativa. Dr. Lair Ribeiro, sem dúvida, é o melhor que está tendo. Grave em vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no... O melhor que está tendo. Bom, então qual é a diferença entre microbiota e microbioma? Eu me refiro a microbiota quando eu estou falando das bactérias, dos vírus, dos fungos que fazem parte. E eu chamo de microbioma quando eu estou estudando o genoma dessas estruturas. E existe microbiota e microbioma espalhado pelo corpo inteiro. Mas o que nos interessa, principalmente aqui, sobremaneira, é o que está no nosso intestino. Principalmente no intestino grosso, que é esse que está em vermelho aí. Quando a gente fala de microbiota intestinal, onde é que nós estamos focando? No intestino grosso. Por quê? Porque, olha lá, você vai olhando o trato digestório, lá de cima até embaixo, cada pontinho disso aí está representando milhares de bactérias, fungos, vírus benéficos. Você já percebeu que a concentração de microbiota vai aumentando do estômago para o reto? Olha lá, ó, cada vez vai tendo mais. Ó. Observe isso aí. Isso é muito importante você entender essa figura, que vai ficando cada vez... Tem alguma coisa no intestino delgado? Tem, mas é pouca. Mas no intestino grosso, aí é isso aí, ó, a concentração está toda ali. Isso aqui é a imagem que você tem que guardar. À medida que você vai do estômago para o reto, você vai aumentando a concentração de microbiota. Guardou essa imagem? Muito bem. Então aqui nós temos, para eu aumentar isso aí, qual é o jeito que eu tenho para aumentar essa microbiota intestinal? O jeito mais simples, mais fácil, mais barato de você fazer isso é você ingerir alimentos fermentados. Todos os lugares do mundo onde predomina os longevos, onde tem gente com mais de 100 anos, 108, 110, 115, como é em Okinawa, por exemplo, tem gente com 115 anos de idade andando de bicicleta. Então, onde mais tem longevidade, mais gente velha saudável, que passa dos 100 anos, centenários, em todos esses lugares, que é a chamada Zona Azul do mundo, onde tem mais centenários, mais gente com mais de 100 anos, em todos eles, esse pessoal faz uso de alimento fermentado. Isso é uma tônica, tá? Por exemplo, chucrutes. O que é chucrute? Chucrute é quando você faz a fermentação do repolho. Sauerkraut em alemão. Você hoje vai numa loja, você compra chucrutes. Ou você faz em casa. Você aprende a fermentar o repolho. O nome em português é chucrute, o nome sauerkraut em alemão. Então, esse é muito importante. Segundo, natto, que é você pega a soja e fermenta ela com um tipo de bactéria e forma uma substância chamada natto, que lá em Okinawa, os japoneses que moram em Okinawa, que é o lugar do mundo que mais tem centenários per capita, eles ingerem natto no café da manhã, no almoço, no jantar.
Miso é outra. Tempê é outra. Queijos curados, principalmente de cabra. Se você tem algum problema com queijo que seja de leite bovino. Tá? Queijos. Iogurtes, dependendo da qualidade do iogurte também. Eu estou falando de iogurte natural, sem açúcar e etc. Tá? Fermentação aumenta em muito o valor nutritivo do alimento. Essa é a primeira grande mensagem que eu tenho para você aqui. Então, se você usa esses produtos, isso aí está enriquecendo a sua microbiota. Isso aí são bactérias, fungos, vírus que são benéficos para você. Só que esse grupo de microbiota precisa se alimentar. Tem alimentos próprios para a microbiota. Que, em geral, é alimento que você não vai utilizar, porque você não vai ser capaz de digerir, por exemplo, uma celulose. Mas a celulose, quando cai lá no intestino grosso, ela vai ser digerida por esses micro-organismos que estão lá. Certo? Quanto mais ampla a diversidade da microbiota intestinal, mais robusta é a imunidade. Então, por isso que eu tenho que comer coisas diferentes. Eu tenho que ingerir fermentados diferentes. Então, o que determina uma boa microbiota? Primeiro é a sorte que você teve de ter um parto vaginal. Porque no canal do parto, você passou e você captou a microbiota vaginal da sua mãe e faz a colonização primária disso. Hoje, como muita gente nasce de cesárea, existe uma abordagem onde há um chumaço de algodão ou de gases que você coloca na vagina da mãe, da parturiente, e depois, quando o bebê nasce, você coloca aquilo na boca do bebê. É como se ele tivesse passado pelo canal do parto. Então, essa é a grande oportunidade que você tem de crescer com a microbiota intestinal boa. Se você perdeu essa chance na natureza, te dá uma outra. É a amamentação. É a criança que vai alimentar no peito da mãe, por um período, no mínimo 6 meses. É um jeito que a mãe tem de passar a microbiota para o filho. É via leite materno. Terceiro, você tem que tomar cuidado, porque a criança que tomou muito antibiótico no começo da vida, antibiótico é o contrário de probiótico. Probiótico é a favor da vida. Antibiótico é contra a vida. Então, se a criança teve uma infecção ao nascer, precisou tomar antibióticos, esses antibióticos podem destruir parte da microbiota intestinal. A dieta, qual tipo de alimentação? Porque se eu, por exemplo, tenho uma dieta muito rica em açúcar, eu vou começar a criar cândida, porque a cândida gosta de açúcar, então vai ter uma microbiota errada. E, às vezes, a necessidade de suplementação de probióticos, que pode ser feito com alimentos fermentados, por exemplo. Então, esses são os componentes que determinam a qualidade da sua microbiota intestinal. O modo como você nasceu, se você amamentou ou não, se você fez uso de antibiótico na infância, qual é a sua dieta e qual a suplementação que você fez ou deixou de fazer. Bem, há 5 anos atrás, o meu pai me falou de Dr. Laí Ribeiro e suas teorias. Confesso que, a princípio, eu imaginei que meu pai estivesse ficando maluco. Pois era algo que confrontava tudo aquilo que eu aprendi desde criança. Meses após, a minha mãe ficou acamada por causa de uma vertigem, e entre buscas inesgotáveis por possíveis diagnósticos, idas e vindas aos hospitais, exames, medicações, então eu resolvi confirmar a veracidade do que meu pai me falou. Suspendi as estatinas, mudei toda a sua alimentação, fiz suplementação com vitaminas e minerais, uso do cloreto de magnésio, substituí também o sal refinado pelo sal do Himalaia. E, para minha surpresa, em menos de 20 dias, a minha mãe se levantou, voltou suas atividades normais e hoje ela tem uma vida ativa. Depois que substituí o sal, ela não fez mais uso de diuréticos. Daí então, eu me tornei fã número 1 do Dr. Laí. Não apenas por esse motivo, mas porque através dele os meus olhos se abriram para que eu enxergasse além do que podia ver.
Às vezes a nossa vida é abençoada por pessoas tão especiais que nos tornamos mais felizes só porque um dia tivemos a chance de conhecê-las. E para esse ser incrível, admirável, que eu amo demais, eu tiro meu chapéu, Dr. Lair Ribeiro. Sem dúvida é o melhor que está tendo. Eu queria que você desse uma nota de 1 a 10. 1 a 10. Eu vou assumir que você deu uma nota. 1 a 10, não interessa. Dê uma nota qualquer aí, de 1 a 10. Dado? Também. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente, mandar esse link. E se ainda não recebe os áudios incríveis e gratuitos do Dr. Lair, mande um WhatsApp com a palavra "Eu quero" para o número DDD 35 988 26 1891. E receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que tá